ao som do Coringa. Quer concorrer a R$ 500 do bolão e ao sorteio de uma camisa oficial toda semana? Clube de vantagens da S1 Live. O link tá na descrição. Que foi um negócio assim absurdo. O Fluminense no primeiro jogou. tempo Até ainda, né, Mauro? Na transmissão, lá pelos 18, 19 minutos, eu cheguei a falar. O Rossi não apareceu, gente. Não é o Rossi não pegou na bola. O Rossi não havia aparecido ainda na tela. A bola não chegou perto da área do Flamengo, já era quase metade do primeiro tempo. Coisa absurda. O Fluminense estava totalmente encurralado. Encurralado. Isso que não me lembro do nome da pessoa que mandou, peço desculpas, sobre o Fluminense ser superestimado. Eu acho que tem um pouco disso também. O Fernando Diniz ele vai muito para bola obúlica, né? Por tudo ou nada. E deu certo na Libertadores. Então, mérito tem. Não estamos a discutir o mérito. Mas que, de fato, é um negócio meio de extremos, Como o dinizismo virou. Eu escrevi até sobre isso no meu blog. É um negócio de extremos, cara. É tudo ou nada. O cara é dinizista, acha que Diniz é o novo Messias, ou então o cara detesta nem uma coisa nem outra. E o Diniz não é o revolucionário do futebol, nem é o Cruyff, né, André? Como falou lá para a ESPN, lá o auxiliar dele. O Diniz é um técnico diferente dessa média, porque, ao contrário do que vigorou, como eu falei há pouco, nos tempos do Muricy, de outro, Felipão, né? Ele é um técnico, ele faz questão de ter a posse de bola, o time sai construindo lá de trás, mas tem algumas coisas que eu não concordo. Por exemplo, eu acho que não tem necessidade de você ficar se expondo com a bola passeando pela pequena área, cara. Ainda mais com 10 contra 11. Insistir naquele tipo de jogada. Em alguns momentos você está pressionado, tem que ter uma alternativa. Estica uma bola longa buscando um pivô lá na frente que possa segurar essa bola, um jogador pelo lado do campo que consiga dominar, mesmo que você corra risco de perder, mas tem a chance de esticar uma bola, dominar. Você já superou a primeira linha de marcação do adversário que está ali se sufocando e tenta levar o time para frente. Você tem que buscar alternativas. Vai ficar desfilando a bola pequena. Quanto o Manchester City, foi o que eu falei na época do final do Mundial. Não, que o Guardiola elogiou. Claro, para ele foi uma delícia. Porra, ele meteu 4-0 brincando, poupou os jogadores. O Guardiola deve estar pensando assim, olha, eu quero ganhar a Champions todo ano. Eu quero todo ano esse time aqui, ou um parecido com esse. Ou então aquele que veio lá no tempo do Barcelona, aquele que botou 3 zagueiros para jogar contra o meu Barcelona de falso 9 de Messi, que não tinha centroavante, que foi o Santos do Muricy. Que assim eu venho, faço 4-0, não desgasto os meus atletas, volto inteiro para o meu campeonato, para a minha Liga dos Campeões, para o que realmente me interessa, né? E não passo vexame nenhum, não corro risco de vexame, não vou ter que disputar nos pênaltis com o time sul-americano, da África, porcaria, não vou. Aqui, é isso, é óbvio. Aí o pessoal ficou aqui, nossa, o Guardiola se amarrou, o Fluminense. Cara, o Fluminense não competiu e ficou desfilando bolinha dentro da pequena área. Eu acho que tem que sair jogando, tem que construir de trás, tem que ter qualidade. O Flamengo investiu agora no Léo Ortiz, por quê? Porque é o zagueiro que tem bom passe, porque saiu o Rodrigo Caio, né? O André sempre fala, é uma reposição do Rodrigo Caio. Mas, cara, tem que ter um certo controle entre o risco, não precisa daquilo. E o Flamengo não aproveitou. Até tomou algumas bolas ali, mas não transformou em gol. Foram várias vezes que o Flamengo recuperou a bola no campo de ataque. Primeiro tempo foi uma coisa avassaladora. Avassaladora. Então aí fica essa coisa meio louca, né? Uma coisa meio, sei lá, um certo fanatismo, pró e contra. Eu acho muito ruim. Muito ruim. Prefiro o estilo do Tite, equilíbrio. Eugênio Calvo, tá, o Mauro, que falou sobre Fluminense superestimado, achei o superchat então, dele. Porque assim, realmente, não é todo dia, eu escrevi até isso, não é todo dia que vai ter um Ener Valencia do outro lado perdendo 3 gols feitos, cara. Sim. Sabe? E fora o jogo do Rio, que o Inter estava com um homem a mais e não matou o jogo. Aí tem um mérito que é legal do Fluminense e do Diniz. O negócio do time de guerreiros, de fato, eles incorporam lá um time de guerreiros em alguns momentos e vão para cima e não tem medo, se arriscam e às vezes dá certo. E na Libertadores deu certo. Então esse é o grande mérito. Mas acho que o próprio Diniz, como técnico, deveria repensar alguns conceitos buscando o tal do equilíbrio. Porque não é toda hora que isso acontece. Sabe, deu certo aqui e ali, mas até para a evolução dele como técnico, mas ele está numa posição assim nas coletivas, essa de sábado, né? Foi terrível, assim, muito, sabe, muito senhor de si. E assim, sábado, o que falou o André, ele praticamente pediu para perder o jogo, gente, com aquela escalação. E depois o Marcelo, no segundo tempo, vocês se vão lembrar, o cartão amarelo para o Felipe Melo, que depois ele acaba tirando, por razões óbvias, já tinha perdido o Thiago Santos, começa numa jogada que o Marcelo, se o time sai para o jogo, raramente saiu do segundo tempo. O Marcelo vai embora. E vai embora. E a bola não chega nele. O Flamengo recupera. Aí faz o quê? Mete a bola na direita para o Bruno Henrique, que estava ali para isso, entrou para isso. O Felipe Melo sai na cobertura e dá uma jantada no Bruno Henrique. Senão o Fluminense ia tomar o segundo gol. O Felipe Melo foi obrigado a fazer uma falta. Que se ele vai ali no confronto sem parar a jogada, o Bruno Henrique ia jantar ele na bola, ia passar por ele como
furacão, ia para dentro do gol. Então, assim, ainda pôs o Marcelo. Aí depois o Lelê. Aí a alegação dele, não, o John Kennedy ia tentar levar o time no ataque, o Lelê. Então, é melhor ele colocar um outro zagueiro, um outro jogador de marcação para segurar o resultado, como fez na Copa do Brasil ano passado, que ele sustentou o 0x0 sem o Felipe Melo, que foi expulso, lembra? Sim. Aí no segundo jogo ele fez 2x0, era contra o Sampaoli. Então, assim, tem tudo isso. Isso tudo para dizer o seguinte: o momento do Flamengo é muito melhor, muito mais tranquilo, sem questionamentos, e o Fluminense está vivendo uma fase de muita reflexão e muita discussão, por conta justamente disso. Né? Até o Mário Bittencourt, eu vi uma imagem dele, vocês viram, nervoso lá na tribuna. Discutindo. Estava discutindo, lá da brabo, lá, né? Discutindo com o torcedor, sei lá, que coisa. Para que isso? O Marcelo deu patada também no repórter, que fez uma pergunta, né? Cara, eu não falou que como é que é? Estava levando muito a sério a opinião de quem não é profissional, uma coisa assim, que o cara fez perguntas sobre a reação dos torcedores e tudo mais, uma coisa nessa linha. Exatamente. E não posso deixar passar também, né, já que você falou do Felipe, a entrevista do Felipe foi brincadeira no final, né? Primeiro falando da questão do sistema, né? Tá tendo aqui o trecho. Enquanto outras equipes ganharam a Libertadores e Recopa, foi muito bem comemorado por parte da imprensa. Parece que quando não é o time do sistema que ganha, é tudo mais bonito, tudo melhor. E, cara, e depois falou que o Fluminense teve muito mais oportunidade que o Flamengo. Enfim, às vezes eu não sei se dentro do campo esses caras não conseguem. Alan, fala, André. Tem que mostrar para ele a imagem do abraço do Zinho pela ESPN no Marcelo. Poucas celebrações de alguém da imprensa, o Zinho ali é imprensa, não é jornalista, mas é imprensa. Estava ali trabalhando para a ESPN. Poucas vezes eu vi uma reação, teve também em 2019 e tal, reação efusiva, mas a do Zinho com o Marcelo também. E também quando o Diniz vai nos programas de debate, nossa, como ele é tietado. Tiram foto. Pelos nossos colegas, como ele é tietado, foto e tal. Então, assim, não tem isso, né? É conversa fiada. Ele quis criar uma situação ali para desvio de foco, né? E só que soou ridículo, né? Você dá um Google e vê que o que ele está falando é pura bobagem. A gente não está falando isso porque o Flamengo não. Se o time do sistema fosse o Palmeiras, qualquer outro, eu pelo menos falaria, e Mauro, tenho certeza, Alan também, falaria a mesma coisa, que ele viajou nessa. Não tem isso. Porque... Que sistema, hein? Ano passado o Flamengo ganhou porcaria nenhuma, só passou vexame. Que sistema maravilhoso, hein? Bom esse sistema, pois hein? Não, e outra coisa, e lamentavelmente, uma coisa que o Mauro já critica há muitos anos, inclusive quando estava lá dentro da ESPN, essa coisa de ficar celebrando como se, de torcer para o time brasileiro. Isso aí foi um troço que o Fox trouxe para o Brasil, né? E os outros emissores começaram a acompanhar essa coisa. Tudo bem, a Globo já sempre teve essa coisa, né? Fulano é o Brasil na Libertadores, mas essa transmissão torcedora, exclusivamente torcedora para o time brasileiro, ela começou a ficar mais forte de uns tempos para cá, e todo mundo torce, e a emissora torce para qualquer time brasileiro. Ela torce, como torceu para o Fluminense contra o Boca, como torceu para o Flamengo, né, contra o River Plate, e é assim que acontece, né? E teve festa para o Fluminense campeão, como teve também para o Flamengo campeão, como vai ter se outro clube for campeão, como teve para o Palmeiras, quando o Palmeiras foi campeão, né? Só que foram 2 finais contra time brasileiro, então foi mais difícil, mas se o Palmeiras decidir contra um time estrangeiro, certamente vai ter festa. Então, assim, só falou bobagem. Aliás, esse negócio de torcer, né? No jogo do Fluminense contra o City, eu falei bastante sobre isso depois, teve uma certa repercussão, até o Cazé fez lá um comentário também a respeito, eu gravei um vídeo falando sobre isso, depois até nós trocamos algumas mensagens a respeito disso. Não era uma crítica à Cazé TV nem nada, era mais uma discussão que há muito tempo eu acho assim, porque eu penso da seguinte maneira: eu não sou executivo de televisão, não quero ser, não tenho nenhuma intenção de trabalhar nesse tipo de coisa, mas eu acho que o cara que comanda uma TV deveria pensar numa questão matemática. Se o Flamengo está jogando, significa que mais da metade dos telespectadores, ou perto da metade, vai torcer contra o Flamengo. Porque eles não são Flamengo. Quem não é Flamengo odeia o Flamengo e torce contra. E quem torce pelo Fluminense, quando o Fluminense está jogando, é claro que a torcida do Flamengo e outras estão torcendo contra o Fluminense. Time grande, cara, quando chega numa... qualquer lugar do mundo,
Pergunta para qualquer torcedor do Boca, do Racing, do São Lourenço, do Vélez, do Argentino Júnior, do Rosário Central, o que eles acham do Gabriel Barbosa Gabigol. Eles amam por conta dos 2 gols de 2019. Não é só o do Boca, não, porque todo mundo odeia o River Plate na Argentina, porque o River é muito grande, cara. Quem não é River detesta o River Plate. É uma coisa óbvia. Isso acontece no mundo inteiro. Ora, bolas. Isso é evidente. Então, assim, por que as transmissões são voltadas como se todos os brasileiros torcessem? Quando é seleção, eu entendo. Em tese, você tem uma grande maioria torcendo para a seleção do Brasil. Mas o time não, qualquer time. Aí, você não falou isso em 2019. Claro, eu não vi a transmissão, estava lá, pô. Eu estava lá, eu não vi a transmissão da Globo, eu estava no estádio. Aí quando você volta, depois até assistir, mas ele já perdeu já o time. E não falei com relação ao Fluminense, fale para qualquer jogo, para qualquer um. Aí eu achei interessante que ontem, coincidência ou não, na Cazé TV ontem, durante o Vasco e Nova Iguaçu, em dado momento, o Luizinho, que era o narrador, aliás, um bom narrador, gosto muito dele. Excelente. Lá, né, eu acho ele muito bom. Eu encontrei com ele, inclusive, no sábado, a gente conversou, rapidamente encontrei ele por acaso, e sempre achei ele muito bom. Até uma vez ele estava no jogo com o Mauro Betti, eu não conhecia ele ainda, muito lá atrás, ainda da Esporte Interativo, ainda nem TNT. Isso. Aí eu mandei uma mensagem para o Mauro, falei, Mauro, quem é esse narrador que está com você? É o Luiz Felipe Freitas, né? Aí eu falei, pô, bom ele, é jogo até do italiano, tem tempo, muitos anos. Aí foi a primeira vez que eu prestei atenção. E ontem, durante o jogo, ele estava narrando a partida, até dado momento eles puseram uma enquete. Tá torcendo pro Vasco ou tá secando? Eu falei, pô, isso é legal. Porque claro que tinha muita gente secando. Cara, 6h30 domingo, jogo ao vivo, de graça, não tem que ser TV assinatura nem nada, que estava no YouTube, estava na TV aberta também, né? O Vasco jogando com o Nova Iguaçu. Você acha que o Botafoguense, o Flamenguista, o Tricolor e até de outros times estão fazendo o quê? Tá todo mundo torcendo pro Nova Iguaçu, cara. O cara que é, sei lá, São Paulino, sofreu lá com o São Paulo, vou ver esse jogo do Vasco agora, dar uma relaxada, tomar uma cerveja, o time classificou. Vai torcer pro Vasco? Eu torcer pro Nova Iguaçu, cara, que é o pequenininho. É óbvio. Então, assim, é isso que é a questão. As narrações, as transmissões deveriam ser o contrário, dar um bom equilíbrio, né? Emoção no gol do time brasileiro até maior, acho normal. Mas se vocês pegarem o Mariano Clos narrando os gols do Gabigol 2019 pela ESPN Argentina, cara, é uma aula. Ele é bom pra cacete, esse cara. E, porra, ele narra os gols do Gabriel, parece que é o gol do Boca, cara. Que é um gol do time argentino. Os 2 gols. Ele não narra com tristeza, ele narra como manda a emoção do futebol. E é uma lógica, porque mais da metade da Argentina estava exultante com aqueles 2 gols do Flamengo. Mais da metade, porque a torcida do River é enorme, mas não é a maioria absoluta. É óbvio, né? Então, enfim, é uma discussão que as pessoas não querem ter.